Bom, então as inscrições estão abertas. Quem são as primeiras? Boa noite, meu nome é Daniela Brante, eu sou assistente social da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero dizer que eu fico muito feliz com a realização desse debate. Esse debate vem sendo há muito tempo negligenciado, né, em torno de uma suposta polarização entre o conjunto CEPES-CREAS e sindicato, Federação dos Assistentes Sociais. E por conta disso, o prejuízo vem sendo muito grande no sentido da organização política, porque são lutas complementares em seus campos específicos, de acordo com a legitimidade e de acordo com a especificidade de cada um dessas entidades. Então eu fico muito feliz de poder estar participando desse momento, um momento histórico, de retomada desse debate importante. E ao mesmo tempo, assim, eu fico vendo como que a categoria vem produzindo, de fato, esse distanciamento e essa polarização a partir das suas entidades da categoria. E ao mesmo tempo, com a fala aqui das representantes sindicais à mesa, fico identificando exatamente essas contradições. Por um lado, na fala da representante da FENAS, aparece que essas lutas de fato têm seus espaços definidos e seriam complementares. Mas não entendo, por exemplo, como que há um questionamento ao conjunto, tocante ao valor da unidade do conjunto CEPES-CREAS, porque é um conjunto que tem um papel importante, tem um papel histórico, um papel complementar, um papel de politização, de consolidação da direção social da categoria dos assistentes sociais. Então, assim, me parece uma contradição muito grande esse tipo de ação política e jurídica contra um conjunto que vem colaborando para essa politização e para esse direcionamento social. Uma outra contradição que eu identifico é no tocante mesmo a uma questão mais específica no âmbito da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que vem se desdobrando, de acordo também com a fala da representante da FENAS, sindicato por categoria e sindicato por ramo. Você já tem que estar concluindo, tá? São complementares, têm seus espaços, são complementares, na luta mais geral dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, existe uma ação no sentido de criar mecanismos impeditivos à livre organização dos trabalhadores. O sindicato, os trabalhadores da prefeitura, eles têm a opção ou de se filiar à Associação Municipal dos Servidores, que é uma entidade cartorial, ou então os sindicatos assistentes sociais. Então, assim, a nossa liberdade de organização, onde é que fica nesse processo? A gente não tem caminho, porque aí o caminho é por categoria ou por um ramo que é cartorial. Então, assim, acho que a questão da liberdade mesmo de organização deve ser preservada e, assim, deve ser buscada, para exemplificar e para concluir, houve um movimento de organização dos trabalhadores da prefeitura, assistentes sociais da prefeitura, que nós buscamos o Sinsprev para estar engrossando essa luta e buscamos também o Sindicato de Assistentes Sociais e não fomos recebidos. Então, assim, se no momento é colocado que são lutas complementares, em outro momento, no momento da luta concreta, essa complementaridade não se coloca. Então, assim, para a gente pensar e para polemizar mesmo. E aí eu queria só lembrar os companheiros aqui, eu não vou me adeter em assuntos maiores, com 2 minutos, infelizmente, é humanamente impossível, mas vou tentar passar algumas informações importantes. É preciso registrar neste evento de que o Sindicato dos Assistentes Sociais é contra o imposto sindical. O imposto sindical não foi imposto pelo Sindicato dos Assistentes Sociais. O imposto sindical é lei. Se vem lá da era Vargas, da era Médici, da era sei lá o quê, é outros 500, são outros 500. Agora, colocar essa questão do imposto sindical como mala para o nosso movimento sindical, absolutamente. É descontado porque a lei preconiza, os
patrões exigem que pague, senão não pode trabalhar na iniciativa privada. Isso é o primeiro ponto. Na Prefeitura do Rio, todos os assistentes sociais têm um acordo político, administrativamente, que todos os prefeitos, no mês de fevereiro, anunciam um prazo de 10 dias para que os trabalhadores de nível superior procurem seu sindicato e paguem diretamente aos seus sindicatos. Neste caso, os assistentes sociais que são filiados ao sindicato, ele não desconta imposto sindical e são automaticamente absorvidos, remidos deste imposto sindical. Agora, aqueles que não pagam, nós não podemos fazer absolutamente nada. Não temos a matrícula dele, não temos representação com ele. Então, o que é que acontece? Os companheiros que não são filiados ao sindicato, eles vão ao sindicato e pagam a sua... não vão ao sindicato, eles vão à Caixa Econômica de acordo com a lei e pagam o seu imposto sindical na Caixa Econômica Federal. Tá certo? Então, deixando isso muito claro, que o imposto sindical não é proposta nossa e nós repudiamos qualquer imposto que seja tipo. O imposto sindical é um deles. Nós temos trabalho, nós temos militância e trabalhamos com muita seriedade. Se há divergência nessa questão de entendimento entre ramos e categoria, e aí, companheiros, eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando vocês estiverem, os alunos, por exemplo, os estudantes que estiverem na ponta, quando vocês estiverem trabalhando numa empresa privada, vocês não fizeram um acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, vocês vão ficar sem R$1 de reajuste salarial ou da inflação. Vocês fiquem atentos a isso, porque as entidades sindicais de categoria é quem fecha acordos coletivos com a iniciativa privada. E aí é preciso repensar de que forma vamos fazer, discutir esse sindicato de ramo sem prejudicar aqueles trabalhadores que não estão evidentemente nas instituições públicas. Porque uma coisa é você ser trabalhadores de instituições públicas, outra coisa é você ser trabalhador de iniciativa privada. Não é brincadeira não, é muito sério e muito, às vezes, você trabalha muito e recebe muito pouco em relação ao servidor público e ainda ganha muito pouco também. Eu quero dizer o seguinte, existe uma coisa da maior importância que se chama formação sindical. Eu acho que toda e qualquer pessoa que quiser entrar nessa luta sindical, ela tem que ter uma mínima formação. Significa, por exemplo, entender algumas coisas, se inteirar da história. A gente tem que se preocupar, como alguém disse daqui para frente, mas não pode ignorar, até para aprender os equívocos, né, os acertos, e a minha geração, né, que a minha geração caminhou, é importante isso, eu lembraria isso. Acho, como foi colocado pela Margarete, há um equívoco nessa coisa, essa discussão aí de ramo, de atividade, sei lá, eu acho que, né, eu considero que ali não é ramo, né, mas enfim. Não acho que isso é a centralidade da luta, mas só para apontar essa questão. Pelo menos ramos, como foi pensado pela CUT, era outra. Queria dizer o seguinte, eu não partilho dessa animosidade, sabe? Não partilho, nunca foi a nossa estratégia de luta na ocasião, dentro da... Eu quero dizer o seguinte, eu estava comentando ali com o Bia, eu fui para a Regina, não me lembro, durante a exposição da FES. Todos nós sabem, vocês sabem das nossas posições, mas eu acho o seguinte, a gente tem que aprender a ler a realidade. Né? A gente fala marxismo e tal, mas a gente tem que aprender a ver o real. Se o real está apontando, os sindicatos voltaram, uma coisa que nós mudamos para a nossa luta. Primeira coisa é ver o que isso significa. Se esses sindicatos forem apoiados pelas bases, eles são legítimos. Então, vamos ver o que aconteceu nesse período histórico. Quando eu digo que eu fui contra a extensão da ANA, a extinção da ANA, eu me baseei no seguinte argumento. Ora, nós deixamos um espaço vazio, e o espaço vazio é ocupado. E foi ocupado pela FENAS. Olha, não basta apenas se constituir contra a FENAS. Basta a gente ter uma leitura do real e ver o que nós queremos construir agora. Para isso, as pessoas têm que conhecer
conhecer a história, principalmente os mais jovens, têm que se inteirar do que era realmente a proposta da CUT, não ter uma ojeriza a princípio da CUT, mas a CUT foi fundamental nesse período histórico, para que nós tivéssemos algumas conquistas hoje, não ter uma luta tão somente ideológica. Tem que conhecer a história de ontem e de hoje. Eu, por exemplo, estou curiosa, embora tenha me aposentado da militância, de conhecer esse processo. Eu não estou preocupada se ela está falando a verdade, se ela, eu gosto dela ou não gosto. Eu quero saber como foi esse processo. Se realmente, uma curiosidade da minha história, do direito, se realmente eles são legítimos. Se são legítimos, nós temos que nos curvar isso e ver o que aconteceu. E examinar os equívocos que nós cometemos. Demos um salto maior da pedra, foi um equívoco isso, e acho o seguinte, eu tenho uma prática denunciando. Eu acho que eu não concordo muito com essa história de criar entidades paralelas. Eu acho que você, que essa coisa que acho que a companheira me falou, não sei se foi você, o pessoal da justiça, concorda. E já praticamos isso. Importante não só o discurso, mas a prática. Praticamos isso no nosso movimento. Se você não concorda com o sindicato, como nós fizemos com o sindicato do RID, outrora, fomos para dentro dele, já tem 3 minutos. Tá, vou concluir. Criamos um grupo, que foi um embrião da ANAS, que foi a estrutura aprovada pela proposta do Rio, e vivenciamos isso. E assumimos o sindicato com legitimidade de algo novo. E praticamos isso. E a ANAS foi uma realidade. Então, gente, é isso que eu sugiro, que nos encaminhamentos desse grupo, tenha paciência. Paciência é fundamental para quem quer mudar a sua. Tenha paciência, vai crescer, vai devagar. E sai um pouco desse campo da animosidade, essa coisa boa, e vamos ver mais fundo, para depois construir aquilo que é pertinente agora e com consistência prática política para que o barco não seja abandonado, porque é difícil essa luta, não é igual o Crécia fez, que é importante ter esse papel, mas é muito difícil. A luta sindical é difícil, nem todo mundo segura a barra. Tá? E eu acho o seguinte, na hora do debate, que é o negócio vídeo, essa coisa, eu gosto de infringir as normas do meu temperamento. E, sinceramente, né? 2 minutos sou contra, para 3 ela já infringiu aqui as normas. Não, já infringiu. Vontade. Boa noite a todas e todas. Sou Bianca, atual presidente do SACERG. Na verdade, assim, é lamentável assim, a mesa ter sido tão corrida, assim, que eu acho que, por mais valiosa que tenha sido a primeira mesa, eu acho que o anseio de todo mundo para estar aqui era nesse debate do sindicato de ramo e categoria. E aí, acho lamentável você ter que correr para falar e o debate ter 2 minutos, que eu já perdi 30 segundos falando isso. Mas, assim, e aí, assim, eu acho que uma discussão que a gente tem que pautar, e assim, principalmente depois do que a gente foi apresentado aqui hoje, qual o papel do sindicato? Por mais que pareça ridículo isso, acho que de repente não está claro para todo mundo. Qual o papel do sindicato, realmente, qual o papel do conselho? Porque, assim, da autarquia tem papel, o sindicato representa o trabalhador, assim, e acho que a base, na verdade, nossa categoria, de uma maneira geral, não tem essa clareza, né? Eu acho que é uma deficiência na formação, a gente sabe que na formação universitária isso não é discutido amplamente, e aí, infelizmente, assim, a gente fica aqui debatendo e fica numa briga que eu acho desnecessária, né? Assim, eu não estou nem entrando no debate de sindicatos, por ramo de categoria, mas qual o papel do sindicato, né? A gente sabe que o sindicato é para defender o trabalhador, né? E vai, na verdade, lutar pelo que a base vai pleitear. Mas como é que isso vai acontecer? Quando a base participa, a base tem que estar lá dentro, a base tem que participar. Porque não adianta irem 10 pessoas para uma assembleia do sindicato, decide os encaminhamentos, que define encaminhamento um ou outro, e os outros 5.000 fora, na verdade, não é assim, não tem que ser assim, tem que ser assado. Então, assim, é difícil mesmo, gente. Assim, você tem que participar do sindicato. Eu ouvi uma vez uma frase do professor Helder Molina,